Palestra de Joel Goldsmith, Cristo como a consciência da raça humana, parte 2. Tape 535, traduzida por Rosilda Rocha em 14 de fevereiro de 2020. Lemos nas Escrituras que 10 homens justos podem salvar uma cidade. Agora, pelos últimos 100 anos, tem sido provado pela ciência cristã, Igreja da Unidade, Novo Pensamento, o Caminho Infinito, que um indivíduo preenchido pela consciência da verdade pode trazer cura da mente, do corpo, das finanças ou dos relacionamentos humanos para milhares de pessoas chamadas pacientes ou estudantes. Simplesmente pense sobre alguns dos curadores que possa ter conhecido em qualquer um desses movimentos. Alguns deles realmente muito ocupados, alguns muito bem-sucedidos. Pense sobre as centenas de pessoas, e algumas vezes milhares, que até mesmo um desses curadores pode ter influenciado para o bem, pode ter trazido cura física, mental, moral, financeira. Na verdade, posso lembrar de ter me sentado para meditar na presença de um curador durante 3 meses e ter sido curado de uma doença que supostamente deveria ter me matado nesses 3 meses. E posso também lembrar de haver me sentado para meditar com um outro curador e haver sido levantado acima do meu velho eu tão completamente que nunca mais seria capaz de fumar, beber ou jogar cartas ou fazer qualquer dessas coisas que eram comuns na vida de um homem de negócio. E essa foi uma experiência que me levou diretamente ao trabalho espiritual. Agora, pense por um momento sobre a influência dessas duas pessoas em uma vida, a minha vida. E então, pense sobre todos os pacientes ou estudantes com quem eles trabalharam durante anos. Agora, o que separa alguns dos curadores ou alguns dos professores que você tem conhecido ou qualquer escritor metafísico ou espiritual? O que os separa do resto da humanidade? O que os separa de uma tal forma que podem realizar esse trabalho de cura do corpo, da mente, do caráter, da moral, do bolso? O que os separa das outras pessoas? E a resposta é essa. Primeiro, de alguma forma e por alguma razão, foram atraídos para o estudo da verdade e começaram a preencher suas mentes com a verdade através de livros, palestras, ensinamentos, classes e, eventualmente, algo aconteceu dentro deles. Eles provavelmente não poderiam descrever o que aconteceu. E você, provavelmente, nunca perguntou a si mesmo o que foi que aconteceu. Porém, na realidade, em algum momento em particular de suas vidas, fizeram uma transição do homem cuja respiração está no próprio nariz
para o homem que tem o seu ser em Cristo. Em outras palavras, em algum momento em particular na experiência deles, alcançaram. Simplesmente lembrem dessa palavra alcançaram. Alcançaram alguma medida daquela mente que estava em Jesus Cristo. Alcançaram algum grau da consciência espiritual, da consciência do Cristo. Alcançaram alguma medida do transcendental, daquilo que está além do humano. E daquele momento em diante, erro, mal, pecado, doença, falso apetite, falta, perderam sua realidade para eles. De forma que, à medida que íamos até eles, com nossos problemas físicos, mentais, morais, financeiros ou de relacionamentos humanos, qualquer que fosse a natureza do erro ou do mal, todos eles simplesmente desapareciam, da mesma forma que a escuridão desaparece da sala quando acendemos a luz. Naturalmente, a escuridão na sala não foi para lugar algum, porque não existe tal coisa, não existe essa entidade como escuridão. O que chamamos de escuridão é meramente a ausência da luz. Todavia, na presença da luz, não existe escuridão, nem a escuridão vai a lugar algum. Na mente tridimensional, que é a mente na qual nascemos, pecado, doença, falta, limitação, todas essas coisas são realidades. De fato, são realidades maiores do que saúde e harmonia. Porém, no momento em que trazemos nossos pecados, doenças e faltas à presença dos iluminados espiritualmente, aqueles que tiveram esse momento de transição, nossas doenças, nossos pecados, falsos apetites, reclamações, as falsas crenças, tudo isso desaparece. Agora, enquanto formos apenas seres humanos, enquanto vivermos na dimensão tridimensional, lembrem-se que não podemos funcionar como curadores ou professores espirituais, porque nos falta uma qualidade essencial. Podemos ter a vontade, podemos ter o desejo, podemos ter a esperança, mas nenhuma dessas coisas cura, nenhuma dessas coisas reforma, nenhuma dessas coisas enriquece. Precisa haver a real experiência do Cristo, a real experiência da iluminação espiritual, a real experiência da presença transcendental. Quando essa experiência chega ao indivíduo, ele é separado. E, de acordo com sua fidelidade, ou na medida de sua fidelidade à mesma, será bem-sucedido como praticante da verdade, curador, professor e assim por diante. Porém, primeiro que tudo, deve ser trazido à nossa atenção que, ao nos tornarmos estudantes da verdade espiritual, devemos ficar perfeitamente contentes em permanecer como estudantes e não tentar ser curadores ou professores
até que essa experiência, que resulta em sermos separados, realmente aconteça dentro de nossa consciência. Naturalmente, aqueles que têm estado comigo por muitos anos sabem que tive essa experiência quando estava meditando na presença de um homem, o qual havia ele mesmo recebido uma luz espiritual tão intensa que era um grande curador, um curador muito famoso. Ele nunca se dedicou ao ensino, porque parecia nunca haver compreendido o que aconteceu dentro dele. Ele podia deixar isso acontecer e realizar o trabalho de cura, mas não podia compreendê-lo. Então, depois dessa meditação em particular com esse homem, descobri que as pessoas estavam vindo a mim e me pedindo para orar por elas e que eram curadas. E desde então, nesses 30 anos que se passaram, tenho testemunhado como isso acontece na vida das outras pessoas. Tenho observado que, na maioria dos casos, elas estudam a verdade por um período muito longo. Testemunhei isso na ciência cristã, na Igreja da Unidade e certamente estou testemunhando no caminho infinito. Que muitas e muitas dessas pessoas têm o desejo de curar, têm o desejo de ensinar, têm o desejo de dar a outros, mas não podem. E lhes digo, por favor, sejam pacientes. Vocês serão capazes. Precisam esperar até que o Espírito do Senhor Deus esteja sobre vocês e sejam ordenados a fazer essas coisas. Ou, como o Mestre disse a seus discípulos quando se separou deles: permaneçam na cidade até que do alto sejam revestidos de poder, até que o Espírito do Senhor Deus esteja sobre vocês. Agora, existe um momento definido, e todos sabem quando isso acontece, quando o Espírito do Senhor Deus está conscientemente sobre eles e trabalhando através deles. E normalmente, a forma como sabem que isso aconteceu é através da experiência das pessoas que chegam à esfera de suas consciências. O primeiro passo nessa direção é preencher a mente, a consciência com a verdade. E os primeiros frutos que vai notar, ou será em sua família, ou entre seus vizinhos ou amigos. Vai notar quando alguém começar a detectar que você tem alguma coisa que não tem. E então começam a perguntar o que você tem, ou a lhe pedir para partilhar com eles o que você tem, ou até mesmo lhe pedir ajuda. Agora, estou trazendo isso à atenção de vocês com um propósito específico. Na antiguidade, quando o Espírito do Senhor Deus estava sobre uma pessoa, isso era chamado a vinda do Cristo, ou a primeira vinda do Cristo à Terra, a primeira vinda do Cristo à consciência humana. Como sabem, isso aconteceu com Moisés. Ele foi um pastor de ovelhas por muitos e muitos anos. Porém, sem sombra de dúvida, dentro de si mesmo, ele contemplava Deus e as coisas de Deus. E, num certo momento, encontrou Deus face a face. Deus foi revelado dentro de sua alma.
Deus até mesmo se torna a voz que fala através dele. E daquele momento em diante, em lugar de ser um simples pastor de ovelhas, ele se tornou o pastor de um povo, o pastor de uma nação inteira. E, sem ter o benefício de um exército, resgatou toda a nação hebraica, diretamente debaixo do nariz do faraó, e levou o povo à entrada da terra prometida. Tudo que um professor pode fazer por qualquer estudante ou por um grupo de estudantes é trazê-los à entrada da terra prometida. Nenhum professor pode levar um estudante para dentro da terra prometida. Cada estudante precisa adentrar esse reino através de sua própria consciência. A função do professor é simplesmente guiá-los à entrada. E então, eles mesmos precisam tomar a responsabilidade de adentrar. Agora, nos últimos 100 anos, temos testemunhado que não são apenas os santos, os sábios, os videntes, os místicos que recebem esse Espírito de Deus. Agora, temos aprendido que é possível para qualquer pessoa, ou todas as pessoas, alcançar alguma medida desse Espírito de Deus. Estou certo que se fosse dito há 2000 anos atrás que haveria 10, 12, 14 mil pessoas realizando o trabalho de cura espiritual na Terra, isso teria sido ridicularizado, porque acreditava-se que somente alguns podiam ser visitados por Deus, poderiam fazer isso. Agora sabemos que Deus visita qualquer pessoa e todas as pessoas que possam abrir suas consciências, que estejam receptivas à presença interior. E é por essa razão que muitos de nós, que somos simplesmente homens e mulheres de negócio, donas de casa, somos na realidade curadores espirituais e professores espirituais, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus está acessível a você e a mim no grau em que abrirmos a nós mesmos a sua presença. Mas isso tem um significado muito maior do que qualquer coisa que tenhamos compreendido até aqui. Porque ainda esse ano pensávamos sobre a volta do Cristo à consciência individual como uma experiência incomum, sempre dentro do reino da primeira vinda do Cristo, significando a vinda do Cristo à sua consciência individual e à minha. Porém, durante esse ano que passou, nos foi dada uma outra revelação de que estamos no começo dessa nova era, a que chamaremos da segunda vinda do Cristo. E com isso, queremos dizer não a vinda do Cristo ao indivíduo que o está buscando, a mim ou a você, mas a vinda do Cristo à Terra como a consciência de toda a raça humana. Em outras palavras, a consciência na qual seus filhos ou netos nascerão, de forma que eles não terão que passar por nossa experiência. Eles nascerão dentro da identidade espiritual e da demonstração espiritual quando essa consciência chegar
a um número cada vez maior de pessoas. No passado, a religião sempre trabalhou com a geração presente. E mesmo que tenha sido bem-sucedida em nos alcançar na infância ou na idade adulta e nos levar ao ponto da consciência espiritual, sempre precisava começar tudo de novo com nossos filhos e netos. Em outras palavras, estávamos apenas começando a desenvolver nossa consciência espiritual quando chegava a hora de deixar essa terra. E então, a igreja precisava começar com a próxima geração e levá-la a esse mesmo ponto e então, novamente, testemunhar sua partida. Isso não mais será necessário. À medida em que tivermos essa experiência do Cristo, ou quando tivermos alcançado essa consciência transcendental, nossos filhos e netos, nas próximas gerações, nascerão dentro da mesma. E não teremos que educá-las sobre espiritualidade, elas nascerão nela. E esse será o dia prometido, quando o reino de Deus será estabelecido na terra como é no céu. Quando o reino ou a consciência de Deus estará estabelecida na terra e as crianças nascerão nela. Esse dia é aqui e agora. Esse dia do Cristo tem se estabelecido como a consciência universal. E é por essa razão que estamos testemunhando algo na Terra que nunca existiu antes. Estamos testemunhando que, agora, existe menos possibilidade do homem fazer o mal do que existia antes. Porque quando a pessoa simplesmente pensa em fazê-lo, a repercussão já está sobre ela. Em outras palavras, já existe bastante do Cristo estabelecido na consciência humana, de forma que não apenas fazer o mal, porém simplesmente pensar em fazê-lo, é suficiente para trazer uma repercussão sobre o pensador e o realizador do mal. Você vê, na dimensão tridimensional da vida, essa na qual nascemos, os homens podem fazer toda sorte de mal e passar pela vida e experienciar muito pouca punição. Porém, de agora em diante, isso será cada vez menos possível. Haverá cada vez menos falta de humanidade do homem para com o homem. Menos trapaceadores, ladrões, menos homens que roubam do outro seu direito de nascença. Haverá menos homens sendo enviados para guerras, porque a quantidade do Cristo que está agora funcionando na consciência humana é suficiente para deflagrar uma imediata vingança sobre aqueles que perpetuam o erro. E não no sentido do Cristo causar vingança, não. Mas das pessoas trazerem sobre si mesmas a penalidade de seus pensamentos, motivos e ações. Você não pode fazer o mal contra o Cristo sem que isso tenha uma repercussão imediata sobre você. Não porque o Cristo faça coisa alguma contra você, mas porque chegando à presença do Cristo, o mal é destruído. E, se continuar agarrado ao mal, o mesmo destrói aqueles que se agarram a ele. Entretanto, aqueles que soltam o mal são curados. Essa é a razão pela qual, quando estamos em pecado e chegamos à presença daqueles que estão cheios de luz espiritual,
somos curados em lugar de sermos destruídos. A razão é que realmente não queremos o mal. Não queremos realmente o pecado no qual estamos caindo. E, portanto, quando nos colocamos na presença do Cristo, soltamos o pecado, o falso apetite, e ouvimos o Mestre dizer: nem eu te condeno. Teus pecados te sejam perdoados. Vai e não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. Ou podemos ser o ladrão na cruz, mas olhamos para o Mestre e ele imediatamente nos diz: ainda esta noite estarás comigo no paraíso. E assim é com qualquer um de nós. Se existe um pecado, um falso apetite, qualquer mal, qualquer erro dentro de nossa consciência, e estamos nesse ponto onde realmente gostaríamos de nos libertar dessas coisas, precisamos apenas procurar alguém que tenha alcançado alguma medida de luz espiritual e seremos perdoados. Nossos pecados e falsos apetites serão tirados de nós e seremos libertos. Por outro lado, se temos dentro de nós mesmos alguma intenção errônea, ou desejo, ou motivo maléfico e não queremos ser libertos, porém, em lugar disso, queremos tirar proveito dessas coisas, que Deus nos livre de tentarmos fazer qualquer coisa contra aqueles que estão cheios de luz espiritual. Pois a presença da luz não apenas destrói a escuridão, destrói também aqueles que se agarram à mesma. E isso está acontecendo nesse mundo hoje. Não necessariamente porque os praticantes do mal estão agindo contra alguém que está cheio de luz espiritual, mas porque existe muito mais luz espiritual na consciência humana. Portanto, aqueles que têm em suas mentes a intenção de destruir os outros, ou a escravização, ou o empobrecimento dos outros, a manutenção de outros em cativeiro a qualquer coisa, estejam certos de que eles agora estão atingindo o Cristo, que está voltando à consciência humana, e encontrarão a punição antes que seus planos tenham sucesso. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Tudo isso é para trazer sua atenção para o fato de que cada pequenina porção de luz espiritual que você alcança como indivíduo aumenta a quantidade da consciência do Cristo que está voltando ao mundo. Em outras palavras, se eu for levantado, atrairei todos os homens para mim. Portanto, se eu tiver alcançado qualquer que seja a medida da consciência do Cristo, então pode estar certo que aqueles de vocês que são receptivos estão respondendo, sendo levantados e podem realizar cura física, mental, moral, financeira, de qualquer natureza. Ou você mesmo pode ser levantado a uma medida maior da consciência do Cristo, pelo simples fato de apenas um haver sido levantado. Então, quando tem um grupo de 2, 6, 12 pessoas que têm estudado por anos, que têm alcançado aquela medida de luz espiritual,
alguma medida de luz espiritual, estejam certos de que isso está alcançando centenas de pessoas. E essas centenas estão sendo atraídas para a luz. E quando temos centenas, então milhares estão sendo atraídas para a luz. Porque qualquer medida de luz que haja em minha consciência produz uma centelha de luz na consciência de qualquer um de vocês que esteja mais aberto espiritualmente. Portanto, qualquer medida de luz espiritual que é levantada em você, imediatamente começa a levantar algum membro de sua família, vizinhos, amigos, parentes ou até mesmo estranhos. Tudo isso dá testemunho do fato de que a medida do Cristo que é levantado num indivíduo é a medida do Cristo que vem à sua consciência para levantar outros. Assim, quando sair daqui, se tiver sido levantado, mesmo na medida de 1 grão, então estará carregando esse grão de luz espiritual para o mundo lá fora. E isso significa que qualquer grau de pecado, doença, falta, limitação que toca a sua consciência, imediatamente começa a se dissolver e outros são curados. Sim, mas tenho medo de lhes dizer que isso também significa que qualquer um que vem à órbita de sua experiência e mantém-se agarrado ao desejo de fazer o mal, vão encontrar a si mesmo caminhando para a destruição. Porque entrando em contato com Cristo em sua consciência, acontecerá a eles o que aconteceu com Judas Iscariotes. Se Judas não largar o mal, ele será levado juntamente com seu mal. E assim é que temos na Terra, posso testificar disso, desde que viajo pelo mundo inteiro, centenas de milhares de pessoas, e entramos em contato com dezenas de milhares delas que estão querendo largar não apenas suas doenças, mas seus pecados, falsos apetites, ressentimentos, ciúme, inveja, malícia, ganância. E porque o Cristo foi desperto em suas consciências, estão encontrando a cura. Mas também existem aqueles em toda parte do mundo que ainda acreditam que é perfeitamente correto viver pela espada e não sabem que nessa era irão colidir contra o Cristo, contra a palavra do Cristo, a palavra, e vão morrer pela espada. Não compreenderam que a arma que usam contra a humanidade é a arma com a qual serão atingidos. E não no futuro distante, mas num presente bem próximo. Sim, houve um tempo quando a falta de humanidade do homem contra o homem podia fazê-lo rico e poderoso. Esse tempo passou, esse tempo se foi. E a razão é que existe suficiente do Cristo desperto na consciência humana. E quando o mal se choca contra esse Cristo, o mal é destruído e o indivíduo é liberto. E somente quando o indivíduo está determinado a se apegar ao mal e tirar proveito dele, é o mesmo destruído juntamente com o mal. Agora, estamos nessa era. Estamos na era na qual as crianças irão nascer no mundo no qual existe essa grande medida do Cristo. E até a próxima geração, haverá tanto do Cristo derramado na consciência humana e você testemunhará isso. Você testemunhará que o reino de Deus estará sendo estabelecido na terra.
E isso significa que não haverá mais noites ali, não haverá mais pecado, doença, morte. Todos nós seremos como aquele povo, naquela região das montanhas na Índia, que vivem até 120 ou 140 anos e então vão dormir à noite e fazem a sua transição. Cada um de nós faz essa transição do visível para o invisível. E existe uma razão boa e natural para a mesma. Desde que tenhamos uma missão a realizar no visível, estaremos aqui no visível. Porém, quando essa missão é realizada, passamos do visível para o invisível e continuamos a viver, porém numa espiral mais elevada da vida espiritual. E gostaria de ilustrar isso para que não apenas acredite em imortalidade, mas realmente possa experienciá-la. Vou pedir-lhe que visualize uma árvore por um momento. E não se preocupe com que espécie de árvore ou onde. Simplesmente uma árvore. E em algum lugar nessa árvore existem sementes. Agora, a vida que é a vida da árvore, essa mesma vida é a vida da semente. De forma que quando a semente cai na terra e é de alguma forma enterrada na terra, a vida da árvore é a vida da semente. Portanto, quando essa semente se torna uma árvore, a vida que era uma árvore, que era a vida da semente, é agora a vida da árvore seguinte. Mas lembre-se que é a mesma vida que era a vida da primeira árvore. Agora, volte tudo isso em sua mente até que fique muito claro para você que a vida da árvore é a mesma vida da semente. E, portanto, essa mesma vida é a vida da árvore número 2, que é a vida da próxima semente, que por sua vez é a mesma vida da árvore número 3. Tivemos 3 árvores, porém temos somente uma semente. Agora, no início de nosso trabalho nessa noite, lhe disse que quando fica em frente do espelho, você não pode ver a si mesmo, pode apenas ver seu corpo. Bem, quando olha para uma árvore, você não pode ver a vida, pode ver somente o corpo da árvore, não a vida. A vida é o ser invisível, a força invisível ou ser. A árvore é apenas a forma, da mesma forma que o que vê no espelho é simplesmente uma forma, um corpo, não é você. Você é aquilo que é descrito na palavra eu. O eu não é um corpo, o eu é o ser. O eu é aquilo que me constitui. O eu é realmente minha vida, a vida do meu ser. Portanto, à medida em que esse corpo é descartado, o eu não é descartado, porque eu sou a vida. Na verdade, eu sou a vida desse corpo. Eu sou a vida que dá vida a esse corpo, que lhe dá direção. Eu sou a vida desse corpo e à medida em que esse corpo é abandonado, eu sou a vida. E imediatamente me revisto de um novo corpo. No início, posso olhar para o mesmo e achá-lo muito estranho, porque tenho testemunhado que posso ser macho ou fêmea. Entretanto, não sou macho ou fêmea, sou vida espiritual incorpórea. É somente o corpo que tem sexo, não eu. E assim é que, quando deixa esse corpo, você pode naturalmente sentir que está
está num lugar estranho, olhando para um corpo que lhe parece um pouco estranho. Mas logo descobrirá que eu sou eu, você é você, e se acostuma com o fato de que está funcionando num e através de um corpo diferente. E esse corpo que agora tem é próprio para a atmosfera em que está funcionando. Se você estiver na Terra novamente, provavelmente terá um corpo semelhante a esse. Agora, quanto mais compreende que a vida da árvore é imortal, que a vida da própria árvore que está em seu jardim é a própria vida da semente e a vida da próxima árvore, mais compreende sua imortalidade. E quanto mais compreende sua imortalidade, mais compreende minha imortalidade. Porém, isso não é importante. O que é importante é que imediatamente reconhecerá que a vida de seu filho e a vida de seu neto é imortal. E mesmo antes de seu filho nascer, muito antes de seu neto nascer, você estará trazendo em sua consciência a verdade da imortalidade e da natureza espiritual da vida dessa criança que ainda não nasceu. E essa criança, então, nascerá dentro dessa imortalidade. Você não vê que conhecerás a verdade e a verdade vos libertará? Porém, somente quando conhecer a verdade sobre si mesmo. Ó homem, conhece a ti mesmo e conhecerás Deus. Assim dizem os gregos: conhece a ti mesmo. Conheça a si mesmo como sendo espírito, vida e imortalidade. E então saberá a verdade sobre todos nós. E saberá que isso é verdade sobre as gerações que estão nascendo agora. E isso fará com que nasçam não dentro da mortalidade, não dentro de um período de tempo de 40, 50, 60 ou 70 anos, mais ou menos. Estará vendo-as nascer dentro da imortalidade, da vida eterna. Então, entenderá a mensagem que Jesus Cristo trouxe para esse mundo e que nunca foi aceita, nunca em tempo algum. Essa mensagem vem com a compreensão dessa passagem que ele deu ao mundo. Agora escutem com bastante atenção. Vim para que tenhais vida, e para que tenhais vida em abundância. Repito, vim para que tenhais vida, e para que tenhais vida em abundância. Eu vim, você vê? Estou tentando explicar durante toda essa noite que o eu no centro do seu ser é esse ele que veio para que tenha vida e para que tenha vida mais abundantemente. Portanto, quando digo eu, Joe, e você diz eu, seu nome, simplesmente se lembre que esse eu que está no centro do seu ser, como você, veio para que tenha vida mais abundante. De fato, vida eterna. Eu sou vida eterna, eu. Pense agora na vida da árvore. A vida da árvore é a vida da semente, que é a vida da árvore, que é a vida da semente, e é sempre a mesma vida. E assim verá que eu sou vida, eu não sou o corpo. Eu sou vida e eu sou vida eterna. Quer esteja no plano visível
ou quer tenha chegado o meu tempo de passar para o invisível, isso não tem importância. Eu sou vida eterna. Agora, se eu sou vida eterna, se eu sou vida imortal, eu sou vida espiritual. Então, essa minha vida é a vida de Cristo, ou a presença do Cristo. E no momento em que reconhece que Cristo, o Filho de Deus, é sua vida, você trouxe mais do Cristo para a consciência humana. E isso, com certeza, fez diminuir o pecado, a doença e a morte. E fez com que os dias de falta de humanidade do homem para com o homem tenham ficado no passado. Que os dias de viver pela espada, de usar armas, tenham ficado no passado, porque no reconhecimento do Cristo do seu ser, você agora tem o Cristo na terra, em lugar do homem mortal. E naturalmente, seria impossível acreditar, até mesmo por um momento, que Cristo é sua identidade, sem a compreensão de que, desde que Deus é meu Pai e seu Pai, Cristo é a identidade universal. Agora, simplesmente pense que se 10 homens justos podem salvar uma cidade, 10 homens iluminados espiritualmente. Então, pense sobre o que 400 homens iluminados podem fazer quando vão ao mundo, cada um reconhecendo que Cristo vive minha vida e que aqueles que tocam a minha vida tocam o Cristo e, portanto, seus pecados, suas doenças, suas faltas e limitações são completamente dissolvidas. Não em virtude de mim mesmo, não, mas em virtude do fato de que eu e meu Pai somos um. Qualquer pessoa que toca minha vida, minha consciência, qualquer pessoa que vem à minha órbita é erguida espiritualmente. Seus pecados, suas doenças, seus falsos apetites, suas faltas diminuem e são destruídas. Todavia, aquelas que insistem em permanecer agarradas à espada são destruídas por ela. E me desculpe, mas não podemos ser responsabilizados por isso. Essa é a razão porque sei, desde que me foi revelado internamente, que estamos testemunhando a segunda vinda do Cristo, o que significa a vinda do Cristo à consciência humana universalmente. Não apenas para os santos e sábios, não apenas para os poucos que se tornam curadores ou professores, mas o Cristo está agora vindo à Terra como a consciência da raça humana. No reconhecimento do fato de que eu e meu Pai somos um, de que Cristo é minha consciência individual e a sua, você e eu estamos assegurando que qualquer pessoa que nos toca, que toca a nossa consciência em qualquer ponto na jornada dessa vida, deva ser automaticamente levantada, se apenas alcançar um grau mais elevado da consciência espiritual, um grau a menos de pecado, um grau a menos de doença, um grau a menos de velhice, um grau a menos de falsos apetites, isso inevitavelmente deve acontecer. E então, à medida em que começa a compreender o Cristo, precisa conscientemente compreender o Cristo como a identidade de cada indivíduo e assim estará estabelecendo
o reino do Cristo na terra será parte desse movimento pioneiro. Você não tem que pertencer a coisa alguma. Não tem que pertencer a religião alguma. Deus não tem religião. Deus não tem igreja. Você é o templo de Deus. Cada indivíduo é o templo de Deus. Não há razão alguma para você não pertencer a uma igreja, se você gosta da ideia. Mas, pertencendo ou não pertencendo, isso não tem nada a ver com seu relacionamento com Deus. Seu relacionamento com Deus tem a ver com uma atividade de sua própria consciência, na qual você compreende que eu e meu Pai somos um. Eu sou o templo de Deus. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro de todas as riquezas celestiais, da onisciência ou sabedoria de Deus, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus. Eu e meu Pai somos um. Isso é uma verdade universal. Somos todos da família de Deus. Então você vê, por reconhecer isso para si mesmo, ao trazer para si mesmo a harmonia que automaticamente acompanha o reino do Cristo, não esqueça de que a está trazendo para o mundo inteiro. Porque, em última análise, não podemos esperar que 3 bilhões de pessoas decidam se voltar para a verdade para salvar o mundo. Porque, perto desses 3 bilhões, irão falecer antes de chegar lá. E teremos que começar tudo novamente com a próxima geração e descobrir que agora são 4 bilhões e que estarão morrendo antes que possamos alcançá-las. Portanto, vamos parar de tentar alcançar a raça humana. Cada um de nós precisa decidir alcançar a si mesmo. Precisamos levantar o Cristo em nós mesmos e ver o Cristo uns nos outros e, portanto, estabelecer o reino do Cristo na Terra. Então, os 3 bilhões automaticamente irão descobrir que são governados por Deus. Você sabe, quando esse dia chegar, vai ficar surpreso se descobrir que não são gratos por isso. E a razão é que não saberão como foram levantados. Testemunhamos isso em nosso trabalho. Isso costumava me intrigar há muitos anos atrás, quando tivemos curas de casos mentais, turbulências mentais. E de repente, testemunhamos curas lindas. E o chocante foi que não estavam gratos. É intrigante, uma maravilhosa manifestação e nenhuma gratidão. Porém, de repente, você compreende. Naturalmente, eles nunca souberam que eram mentalmente perturbados, de forma alguma. Eles somente conhecem a si mesmos agora, como são agora. E assim será conosco. No dia em que verdadeiramente reconhecermos o Cristo do nosso ser, tenho medo que iremos esquecer de ser gratos, porque não temos uma percepção mais ampla sobre por que seremos gratos. Naturalmente seremos gratos porque sabemos de onde viemos, mas as novas gerações que nascerão na consciência do Cristo nunca serão gratas porque nunca saberão do que foram libertas.
Agora, eu lhes contei sobre a natureza da experiência que acontece aos cientistas cristãos, aos estudantes da unidade e do novo pensamento e aos estudantes do caminho infinito, quando atingem um certo ponto em suas vidas, no qual fazem a transição de ser apenas um ser humano, quando têm a percepção de sua verdadeira identidade. Lhes contei isso com um propósito definido. E o propósito pelo qual estou trazendo isso à atenção de vocês é para que saibam que no momento em que isso lhes acontece, vocês se tornam uma influência espiritual sobre centenas, milhares de pessoas. Agora, se lembrem de que, qualquer que seja o grau em que tenham vivido qualquer experiência de um levantamento espiritual, por favor, se lembre que desse momento em diante vocês se tornam uma influência espiritual sobre centenas e milhares de pessoas e estão assegurando o dia do Cristo como a consciência da raça humana. Muito obrigado. Até nos vermos novamente. Obrigado.